Fala galera do canal Vascaíno Tem Voz, estamos juntos aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje trazemos uma espécie de retrospectiva desse ano pífio de 2021. Nós vamos falar aqui sobre alguns erros, entre aspas, se é que foram erros cometidos pela diretoria do Vasco, que ajudou, né? Mas muito. Ajudou não, foram os verdadeiros culpados da permanência do Vasco para a Série B ainda em 2022. Então eu vou ler aqui e a gente vai comentando sobre uma reportagem que o GE, o Globo Esporte, fez a respeito disso. Eu achei muito interessante. Nós vamos conversando aqui sobre isso, sobre esses erros que eu começo a achar que não são erros, e a gente vai começar a falando sobre isso. O ano de 2021 só não é para ser esquecido, pois serve de exemplo para nunca mais se repetir no Vasco. Já começou errado aí. Vou ler novamente. O ano de 2021 não é para ser esquecido, pois serve de exemplo para nunca mais se repetir no Vasco. E já está se repetindo. Tudo que foi feito ano passado de errado, né? Se é que foi errado, estão fazendo novamente esse ano. Na verdade, eu consigo ver hoje um Vasco pior do que o ano passado. A projeção hoje do Vasco, se você tivesse que apostar ano passado, no início do campeonato, todo mundo apostaria que o Vasco passaria para a Série B, e tinha uns até que apostariam que o Vasco seria campeão da Série B. Hoje é difícil alguém apostar que o Vasco vai subir. Tem gente apostando que o Vasco vai cair para a Série C. Então a projeção hoje é muito pior do que ano passado para esse ano. Então nós estamos piores do que ano passado. Então, se serviu de exemplo, não serviu. Antes de eu continuar lendo, eu ia falar isso depois, vou falar agora. Eu começo a pensar, será que eles estão errando mesmo? Não é possível. Será que eles são tão ruins assim de errar? Errar do jeito que erra. Todo mundo, qualquer idiota, qualquer pessoa, qualquer burro, qualquer torcedor mais desinformado que for, consegue enxergar os erros, consegue ver que o que está sendo feito não está sendo certo. Será que eles que se dizem tão inteligentes, tão estudiosos, tão preparados, né? Foi essa campanha que eles fizeram, eram os mais preparados para assumir o Vasco. Eles erram? Será que isso é erro mesmo? Ou é meio que de propósito? Esses erros, será que são de propósito? Será que eles não estão fazendo isso porque eles querem fazer? Porque eles têm que fazer? Eu fico pensando sobre isso. Não é possível que isso seja tanto erro. Errou e continua errando. Isso não é erro. Tem algum motivo para isso estar acontecendo que a gente não sabe, ou se sabe não pode falar, infelizmente, ainda, né? Então vamos lá. Vamos continuar. Com os erros em série dentro e fora de campo que culminaram com a permanência na Série B, o clube de São Januário viveu a pior temporada de sua história. Sim, até então o Campelo foi eleito, né? Era considerado o pior presidente da história do Vasco, e o Salgado conseguiu superá-lo e muito. Ele é o pior não só por ter caído com o Vasco também. Quem caiu foi a metade Campelo e a metade Salgado, porque o campeonato continuou em 2021, o campeonato de 2020 continuou em 2021. O Salgado pegou mais ou menos o Campeonato Brasileiro na metade, mais para o final, mas tinha chance, né? Se tivesse dinheiro, se tivesse aporte, se tivesse aceitado a ajuda de outras pessoas, talvez o Vasco não tivesse caído. Caiu por saldo de gols, caiu e não subiu. Então, vamos lá. O 10º lugar no Brasileiro não foi o único fracasso. Antes dele, o Vasco foi apenas o 5º no Carioca, caiu nas oitavas da Copa do Brasil. O ano também que ficou marcado pelo fim de jejum de vitória sobre o Flamengo e homenagem ao movimento LGBTQIA+, e a despedida
de Cano. Então esses foram os fatos que marcaram o Vasco em 2021. 10º lugar no Campeonato Carioca, décimo colocado no Campeonato Brasileiro da Série B, que já é horroroso. 5º lugar no Campeonato Carioca, quinto no lugar no Campeonato Carioca, no campeonato louco, né? Saiu nas oitavas da Copa do Brasil e marcou pela aquele homenagem à camisa LGBTI e a despedida de Cano. Vamos lá, vamos ler agora ponto a ponto. Preste atenção, acompanhe o vídeo até o final. Você que não é inscrito, se inscreve aí para ajudar o canal e ajuda a divulgar esse vídeo aí para os amigos vascaínos verem como foi o ano do Vasco. O Vasco nunca esteve próximo de conquistar o acesso à Série A. Não chegou ao G4. Jamais ingressou no G4 e teve mais derrotas do que vitórias. 15-13. Ganhou 13 e perdeu 15 na Série B. E terminou a competição com saldo negativo de gols. Traçou a 5ª disputa de Série B em 2022 com convicção. Ou seja, mereceu mesmo. A goleada de 4-0 sofrida diante do Botafogo em São Januário tratou de pôr um fim ao sonho vascaíno de regressar à elite. Àquela altura, o time era comandado por Fernando Diniz, o 3º técnico do ano, e tinha em Nenê o único reforço que deu resultado, a esperança. E não deu certo. Sim, o único. Aí você vê que tudo que foi feito no início do ano deu errado. Por quê? Eles contrataram diversos jogadores, agora eu não lembro aqui a quantidade exata, deve ter sido uns 14, 15 reforços, né? Para mim isso não é reforço, isso é contratação. Então contratou 14, 15 jogadores, deu certo. Todos que foram contratados, todos no início do ano, tirando o Léo Matos, foram dispensados. Aí você já vê que deu errado tudo que foi feito, tudo que foi feito deu errado. O único que deu certo foi Nenê, que o Nenê praticamente pediu para vir jogar no Vasco, Nenê e Léo Matos. Léo Matos ficou porque tinha contrato ainda até o final do ano que vem. Todos os outros foram dispensados. Com tropeços em casa para rivais e menor expressão, derrotas com placares elásticos e vitórias que jamais convenceram. O Vasco terminou a competição 15 pontos atrás do Avaí, o último classificado para a Série A. Foi vergonhoso. O Vasco perdeu, tomou diversas goleadas, perdeu em casa para times fracos. E mesmo quando o Vasco vencia, não convencia, nunca convenceu. O Vasco só fez um bom jogo em toda a Série B. Elenco mal formado e troca de técnicos. Agora vem o seu pássaro. Após o quarto rebaixamento, algo consumado pela 17ª posição no Campeonato Brasileiro de 2020, o Vasco tratou de reformular o elenco. Não manteve Vanderlei Luxemburgo e apostou em Marcelo Cabo, técnico com título e experiência na Série B. Jogadores como Fernando Miguel e Pikachu, destaques anos anteriores, acertaram a saída do clube. E os dois viraram referência em seus clubes. O Fernando Miguel jogou muito no Atlético Goianiense e o Pikachu, além de ter jogado muito no classificado para a Série B ao Fortaleza, foi eleito o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro. Então o erro não está nos jogadores, o erro está lá dentro do Vasco. Sob o comando de Alexandre Pássaro, o Vasco fez 13 contratações. Foram 13. Falei 14 ou 15. A aposta foi em jogadores com experiências na Série A em busca de retomada para a carreira. Apenas Nenê vingou. Com a falta de desempenho e resultado, ficou nítida a necessidade de correção de rota, o que não foi feito. Esse foi o pior erro que aconteceu no Vasco. Esse foi o maior, o pior e o maior. Estava dando errado, inclusive na entrevista que o Lisca deu, ele deixou isso claro. Estava errado, foi visto que estava errado, todo mundo viu que não estava dando certo, o Vasco não conseguia evoluir, o Vasco não tinha perspectiva de melhoras e mesmo assim não decidiram mexer, não decidiram contratar. Contrataram apenas o Nenê ali no finalzinho do campeonato, mas o time precisava de peças e não foi feito. Por isso o Vasco não subiu. Agora, não mexeram porque sabiam que estava errado. Foi falta de dinheiro?
Falta de dinheiro sempre teve. Ou será que não queriam que subisse? Como aquele tal lá, o bonitão lá, que falou, deixa cair, o tal do deixa cair. O clube apenas trocou de treinador. Cabo deu lugar a Lisca, que deu lugar a Fernando Diniz, que deu lugar ao interino Fábio Cortes. Todos mantiveram a mesma rotina. Fragilidade defensiva e ofensiva. Aí é que fala sobre a vitória do Flamengo, que eu não vou nem falar sobre isso, não tem nem cara de ficar falando de Flamengo aqui. O Vasco ganhou o Flamengo e tal, isso não importa em nada, não muda em nada a trajetória do ano do Vasco. A venda do Thales Magno, a cria do Vasco despertou interesse, despertou esperança nos últimos anos, foi vendido para o New York City dos Estados Unidos, então com 18 anos o atacante rendeu 42 milhões. Se ele atingir metas estabelecidas, o negócio pode render 63 milhões no total. O Vasco também vendeu o atacante Arthur Salles, por 19 anos, por uma mixaria, né? Por 14 milhões, e o zagueiro Ricardo Graça, de 24 anos, por 8 milhões e meio, que o Vasco não vai receber dinheiro nenhum. Se você não sabe disso, procure os meus vídeos aí no canal, que eu estou falando sobre isso. O Vasco não ganha R$1 sobre a venda do Ricardo Graça. Com o dinheiro nas negociações, o clube pagou salários e dívidas, mas continua com salários atrasados. Não foi pago o salário de novembro, dezembro e 13º. A saída de Thales permitiu comprar os direitos de duas promessas, MT e Galarza. Os dois vinham até jogando bem, eu achei correta essa compra, só que os dois não evoluíram depois disso, vai ter um azar. Embora eu acho que o Galarza vai ser um excelente volante. Homenagem ao movimento LGBTQIA+. Vamos lá, galera. Antes de eu falar sobre isso, eu não estou aqui querendo menosprezar o que foi feito, nem quem é gay ou quem deixa de ser. Não tem nada. O assunto aqui não tem nada a ver com isso. Só que o Vasco numa Série B, brigando para não subir, brigando para não subir. O Vasco brigou para não subir. E você ter como foco isso, eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que o VP de marketing, que é o Vitor Roma, que ele não tem nada a ver com marketing, que ele não tem formação em marketing. Então, acho que deveria se preocupar com coisas mais relevantes ao momento do Vasco do que com isso. Isso aqui que foi feito, beleza, é legal, mas para quando o Vasco está bem, para quando o clube está legal, não numa hora que a gente está todo quebrado, todo destruído, e ficar fazendo homenagens que não vai levar em nada, só rachou o grupo. O marketing que ele fez foi anti-marketing. Rachou o grupo por causa da briga ali, entre aspas, né? Disseram que não tinha briga, mas houve um racha assim, o Cano e o Castan, um falando uma coisa, outro fazendo outra. Então, isso é besteira, cara. É besteira. Para quem é gay, beleza, tem que brigar sim pelos seus direitos. Eu sou totalmente a favor disso. Só que não é o momento ali no futebol, no Vasco, fazer um negócio desse. Eu acho que não tem necessidade. Vamos lá. Ser fez feio dentro de campo. O Vasco protagonizou homenagem ao movimento LGBTQIA+. Atuou contra o Brusque com uniforme com as cores do arco-íris. Além disso, o Cano, ao comemorar o gol na partida, levantou a bandeira que simboliza a causa. Despedida de Cano. Cano se despediu do Vasco após a segunda temporada no clube. Ele atuou em 101 jogos e deu 4 assistências e marcou 43 gols. Este número o fez tornar o maior goleador estrangeiro do clube no século XXI. Dificuldades financeiras. Vamos lá. Para começar, Salgado prometeu 70 milhões assim que entrou no Vasco. Em mais uma temporada, o Vasco conviveu com dificuldades financeiras. A gestão de Salgado, que assumiu em janeiro, após determinação judicial, revisou o balanço e anunciou o aumento da dívida, que chegou a 832 milhões. Em março, o clube anunciou a demissão de 186 funcionários, um caso que até hoje é alvo de reclamação. Os salários sofreram atraso em toda a temporada. Atualmente, o débito a jogadores e funcionários engloba novembro, dezembro e o 13º. A direção aumentou a receita de patrocínios, fechou acordos de negociações da dívida e aposta no projeto de clube-empresa para aumentar os investimentos do futebol. Falando em clube-empresa, a SAF, hoje, não perca hoje, à noite, 8 horas da noite,
Eu vou trazer aqui no canal um advogado que vai esclarecer todas as dúvidas sobre a SAF. Nós não vamos levantar a bandeira de que a SAF é boa e de que a SAF é ruim. Não, aqui não vamos falar sobre o que pensamos. Nós vamos trazer os prós e os contras de um clube virar empresa e esse advogado vai esclarecer todas as dúvidas. Então, conto com a sua participação hoje, 8 horas da noite, aqui no canal, numa super live. Protestos variados. A falta de resultados em campo gerou muitos protestos, apesar da proibição de público. Houve invasão na sala da Presidente São Januário, um episódio que não resultou em agressões, por exemplo. Caso do transporte de troféus de forma inadequada também irritou a torcida. Nesse episódio que a torcida invadiu a sala da presidência, claro que não encontrou o presidente lá, né? Burro são vocês que entram na sala do presidente achando que o presidente vai estar lá, né? É lógico que não vai estar. Pô, tá de sacanagem. Então, galera, e esse negócio dos troféus aí, total desleixo. Colocaram os troféus numa Kombi, deixaram tudo cair no chão, troféus que tiveram muito sacrifício para serem conquistados, e eles fazem isso aí, todo o desleixo que essa direção, essa diretoria tem com o Vasco. Ontem foi feita uma reunião do Conselho de Beneméritos, aquela velharia, aquele câncer que tem dentro do Vasco, e você vê ali que eles estão ali sabe, a coisa mais ridícula que eu vi esse ano. Não estou falando só do futebol, não, de tudo. Me deu vergonha alheia. Se você ainda não viu, procura aí na internet que você vai achar. O grito de casaca dos Conselhos de Beneméritos. É vergonhoso, é vergonhoso. Casaca. Os caras morrendo, os caras sem tesão, os caras sem vontade. Deus que me livre, cara. O Vasco só vai ter um jeito quando essas pragas saírem de lá. Então, galera, o vídeo é esse. Nós trazemos esse resumo aí. Tudo deu errado, nada deu certo esse ano. E, ao que tudo indica, tudo vai se repetir em 2022. Estamos montando um time horroroso, um time fraco, um time que se contratou apenas 6 jogadores. Desses 6, apenas 2 ou 3 ali você pode ter certeza que tem condições de ser titular, que é o Yuri e o Thiago Rodrigues. O resto, 80% não deveria nem ter vindo. Então nós estamos, além de contratando pouco, contratando mal. Contrata-se pouco e mal. O Vasco dispensou já 12 ou 13 jogadores. Dispensou entre saídas e 12 ou 13. O Vasco, com esses 12 ou 13 jogadores, já precisava de reforço. Imagina menos 12 jogadores. Então, o Vasco está passando pelo pior momento da sua história. E ano que vem, ao que tudo indica, infelizmente, vai ser pior que esse ano. Então, galera, não sei o que fazer, não sei o que dizer. Nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo. Não adianta, acho que impeachment, ele não vai pedir impeachment nenhum. Eles estão ali por um propósito e eles vão ficar até atingirem esse propósito. Então não adianta aqui ficar, tem que pedir salgado fora. Não adianta, porque não vai acontecer. Valeu, galera. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, toda vez que a gente lançar um vídeo, você vai ficar sabendo. E hoje, 8 horas da noite, uma super live sobre a SAF. Você vai ficar sabendo tudo o que acontece na SAF, tudo que de bom, tudo que de ruim. Valeu? Um abraço aí, fui e até hoje, 8 horas da noite.